Boa noite, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando aí na casa de vocês, praticando todas as atividades de matemática. Eu não tenho recebido dúvidas, espero não ficar preocupado, espero que vocês estejam conseguindo fazer todas as atividades. Eu encaro que não seja tão difícil, eu encaro que as atividades estejam até bem tranquilas. Mas a de hoje será sobre raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Primeiramente, vou começar com essa, tá? Então, vou abrir o conteúdo aqui para vocês rapidamente, tá? Então, vamos ver aqui, certo, gente? Então, raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Quem quiser seguir esse conteúdo, ele está na página 52 e página 53, tá? Então, é o seguinte, a indagação da menina começa assim, lá na página 52. Ela pergunta qual é a raiz quadrada do número 30. Né? Muitas vezes a gente se pergunta qual é a raiz quadrada daquele número que a gente quer saber, mas aí o número não é quadrado perfeito, né? E quando não é quadrado perfeito, gente, esse número não tem uma raiz exata, tá? Ele não tem uma raiz exata. É o caso do número 30. Bom, mas aí a gente vai acompanhando os números quadrados perfeitos. Números quadrados perfeitos, vocês viram na aula anterior, que são os números que possuem raiz quadrada. Então, o 1, qual é a raiz quadrada do 1? 1. O 4, que é 2. O 9 é 3. O 16 é 4. O 25 é 5. Aí surge a raiz quadrada de 30 aqui no meio, que a gente vai querer saber qual é a raiz dela, e o 36, que é 6. Né? E aí continua infinitos. Bom, raiz quadrada de 30, eu não sei. Então, é isso que a gente vai querer saber. Bom, a gente sabe que ela está entre dois números que têm raízes exatas. Qual que é? O número raiz quadrada de 25, que tem raiz quadrada 5, e o 36, que tem raiz quadrada 6. Certo? Bom, feito isso, a gente sabe que ele está ali no meio entre esses dois. A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5 e que faltam 5 para 30, né? 30 menos 25 é 5. E a gente sabe que o 36, a raiz quadrada do 36 é 6, né? E que de 36 a 30 já passou 6 unidades, passou 6, né? Certo? Bom, qual está mais perto? O 30 está mais perto do 25 ou do 36? Mais perto do 25, né? Se o 30 está mais perto do 25, vamos escolher esse. Vamos escolher o 25. Então, a gente começa lá no 25. 5 vezes 5, 25, né? 5,1 vezes 5,1, 26,01. 5,2 vezes 5,2, 27,04. Está longe ainda do 30, né? 5,3 vezes 5,3, 28,09. 5,4 vezes 5,4, 29,16. Aí eu fui tentar, gente, a gente tinha feito anterior esse exercício aqui, aí eu fui tentar colocar o 5,5 vezes o 5,5. Aí eu descartei ele, ó, descartei. Porque o 5,5 vezes o 5,5 dá 30,25. Passou longe, né? 30,25 não pode ser. Se passar do 30, descarta. Tem que ser menor que o 30, tá, gente? Não pode bater o 30, tá? Ele tem que chegar quase no 30. Aí eu fui tentando, né? Aí eu peguei 5,45, aí eu já abri mais uma casa decimal, vezes 5,45, deu 29,7025. Aí tentei o 46, 5,46 vezes 5,46, deu 29,8116. Aí eu tentei o 5,47, deu 5,47 vezes 5,47, deu 29,9209. Aí eu descartei mais alguns, ó. Eu descartei, por exemplo, o 48, porque quando eu fui no 48, gente, deu 30,0304. Então 5,48 eu risquei, tá fora, tá? Aí eu voltei lá no 5,47, só que aí eu não me contentei, eu achei, não, 5,47 ainda tá tranquilo, 29,9209, quero chegar mais perto do 30. Então eu fui para o 5,475. Abri mais uma casa decimal. Vezes 5,475. Aí deu 29,975625. Aí eu fui para o 5,476 vezes 5,476. Aí deu 29,986576. Aí eu fui para o 5,477 vezes 5,477. Aí deu 29,99. Olha como que encostou, né? 997529.
Aí eu fui tentar ir para o 5,478. Só que aí quando fui no 5,478, ó, passou do 30. Ficou 30,008484. Passou de 30, tenho que descartar. Descartei o 5,478. Aí eu fui, então, para o 5, aí abri mais uma casa decimal. Aí eu tentei o 5,4772. 5,4772 vezes 5,4772 dá 29,99971,984. E mais algumas casas infinitas. Ou seja, já estava quase no 30, né? Aí eu descartei também, ó, outros números que poderiam estar chegando ali perto, tá? Então é isso. Então eu fui refinando a minha busca, mas vocês perceberam que eu nunca consegui chegar efetivamente no 30? Sim? Eu nunca consegui chegar. Eu cheguei perto, né? Eu cheguei aqui no 29,999 e eu poderia continuar. Eu poderia, por exemplo, agora jogar aqui um 5,4772, por exemplo, um 5,47725, e aí eu ia ver se ia chegar ao passar do 30. Abrir mais uma casa decimal. E aí eu ia ficar tentando. Ó, chegará um momento que essa raiz chegará a 29,9999999, mas nunca chegará exatamente a 30. Certo? Nunca chegará exatamente a 30. Ou vai passar, ou vai ficar faltando sempre um pouquinho. Um fio de cabelo, menos que um fio de cabelo, muito pouco. Tá vendo, gente? Né? Infinitos aqui, nunca chegará exatamente no 30. Isso prova que este número é um número racional. Na verdade, a raiz de 30, gente, é um número irracional, na pé da palavra. Ele entra aqui no livro falando de números racionais, mas exatamente como ele ainda não abordou outro conceito, vamos definir a raiz de 30. A raiz de 30, escrevam no caderno de vocês, a raiz de 30 é um número irracional, tá? Por que irracional? Porque é um número infinito. Veja que é infinito, gente, ó, ele não tem fim. Tá vendo que eu coloquei até 3 pontinhos? Ele vai aumentando, aumentando e nunca vai ter fim. Ele nunca vai chegar no número que eu vou falar, agora chegou. Não. Então ele é infinito. Por ser um número que nunca tem fim, ele é um número irracional, tá bom, gente? E eu vou explicar por quê. Com certeza, aqui depois desse 9, gente, sempre, e nunca vai dar todas as casas exatamente 9, tá? Vai chegar um momento que aqui a casa vai ser 8, 7, 6, 5, 4, e aí números muito diferentes. Por mais que fique tudo 9 no começo, depois começará a surgir números diferentes, números aleatórios, números aleatórios. E isso faz com que ele seja irracional, tá bom? Certo? Já vou explicar melhor isso para vocês. Então, vocês viram como que a gente acha uma raiz quadrada aproximada de um número, certo? E é isso que ele explicou nessa atividade. Feito isso, vocês farão as atividades da página 53, atividades 1 ao 4, tá? 1 ao 4. Beleza, gente? 1 ao 4. Página 53, 1 ao 4. Certo? Feito isso, eu vou pedir para vocês agora virarem as páginas e a gente vai abrir agora lá na página 58, tá, gente? Página 58. Página 58 e 59. 58 primeiramente para falar de números reais, tá? E números irracionais também, tá? Isso aqui a gente já fala sobre eles, sobre os conjuntos. Então, números reais e números irracionais. Eu vou passar uma apresentação para a gente assimilar esse conteúdo e aí a gente já aborda depois isso aí, tá bom, gente? Vamos abrir aqui. Então, olha que paisagem bonita, tranquila que a gente tem aí, né? Para tranquilizar vocês. Certo? Vamos lá. Números irracionais, tá, gente? Números irracionais. Número irracional, gente, é um número que não pode ser escrita na forma de uma razão. O que é uma razão? Quem sabe? Uma divisão. Razão é uma divisão. Quando eu posso dividir um número pelo outro. Se eu conseguir dividir um número pelo outro e ainda conseguir um resultado exato, esse número é racional.
Agora, se eu não conseguir um resultado exato, um resultado que tenha vírgula, conseguir, se dessa divisão eu ter o resultado for um número infinito, com casas muito diferentes, aleatórias, tipo um número, vamos supor que eu dividi aí, tive uma divisão e o resultado deu 5,247893666 infinitos, certo? Então esse número é um número irracional. Quando eu consigo fazer uma divisão e esse número ainda ter uma vírgula, mas ainda ele consegue ter um fim, certo? Ou ele é uma dízima periódica que tem todos os números se repetindo e nessa dízima todos os números são iguais. Um exemplo, por exemplo, 10 divididos por 3, 10 divididos por 3, o resultado é 3,3333333 infinitos. Nunca vai surgir nenhum número diferente de 3 nessa divisão. Então, esse número é racional, tá? Agora, numa divisão que surgir números embaralhados, 9, 7, 8, 5, 3, 2, números aleatórios. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Espera aí. Então, vamos lembrar o que a gente viu sobre números racionais. Vamos lá. Próximo slide. Número racional é quando isso pode ser escrito na forma de uma fração. Então, toda fração é um número racional, tá, gente? Toda fração é um número racional, tá bom? Lembrando que não existe divisão por zero, certo? Né? Não existe divisão por zero. Amém. Vocês lembram disso, né? Então, não tem divisão por zero, então descarta. Toda divisão por zero não existe, tá? Então, lembrando que tanto o A pode ser zero, mas o B nunca vai poder ser zero. Está escrito ali no slide para vocês acompanharem. Então, lembrando que um número racional pode ser escrito numa forma de uma fração. Exemplos de números racionais. Vamos lá. Fração, ó, 2 divididos por 3. Quanto que dá 2 divididos por 3, gente? Faça uma divisão aí. Olha lá, dá 0,6666666 infinitos. Repararam que só deu a divisão nessa dízima o número 6? Claro que depois do zero, né? 0,66666. Isso é um exemplo de número racional. Racional, tá? 1/4. Quanto que dá a divisão 1/4? Ah, professor, 0,25, né? 0,25. Teve um fim, não teve? 0,25. Acabou. Racional. O número 5. O número 5 é um número racional, né? Menos 2/3 também é um número racional, porque menos 2/3 dá menos 0,6666666. Também é um exemplo de uma dízima periódica. Gente, dízima periódica é quando se repete um período. A gente viu isso ali em alguma aula anterior. Se está repetindo um período, então essa dízima ela significa que é uma dízima racional. É racional. Toda dízima periódica é racional, tá? 15%, 15 sobre 100. É uma dízima periódica, é um número racional também, tá? 0,33333333, podemos escrever aquela barra em cima do 3 ali, também é um número racional. E o 3/9 também é um número racional. Todos esses números são exemplos de números racionais, tá? E quais são os números irracionais? E aí? São as dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. Por exemplo, a raiz de 30, que a gente acabou de ver ali na atividade anterior. Vocês lembram que a gente começou a fazer a raiz de 30 e nunca que eu consegui chegar no fim e os números começaram a ficar, os números ficam embaralhados, né? Quem olhou lá, quem fizer a raiz de 30 exatamente, vocês podem usar o computador, a calculadora do computador para fazer o resultado da raiz de 30. Chegar no resultado aproximado, obviamente, porque não tem um resultado exato. Vocês vão chegar no resultado 5,47722255750516661 e assim por diante. Notaram que os números ficam embaralhados? Ficam embaralhados, eles nunca chegam num padrão, né? Por isso, gente. Então, a gente nunca vai conseguir chegar num padrão nessa raiz quadrada do 30. Então, ele é uma dízima não periódica. Dízimas não periódicas são números irracionais. Se não repetir um período, é irracional. O pi é um número infinito, vocês lembram? O pi vale o quê? 3,14. O que mais? As casas do pi aí. O pi, 3,14159266535 infinitos. Repararam que todos esses números que eu disse são números aleatórios?
que não tem uma sequência, não há uma repetição, então, por isso, é um número irracional. A raiz de 2 é 1,414152623 infinitos. Também é um número irracional. E a raiz de 3 também, 1,707007000 e assim por diante. Tá, gente? Então, isso são exemplos de números irracionais. Irracionais, tá? Ou seja, representamos os números racionais. Os racionais, a gente representa por uma letra Q, tá, gente? Q. E os irracionais, a gente representa pela letra I. É um I estilizado, tá? Um I meio que letra maiúscula em cursiva, né? Letra maiúscula cursiva. Tá bom, gente? É isso. Certo? Vou voltar aqui com vocês. Então, gente, vocês viram aí exemplos de números racionais e números irracionais, tá? Certo? Com isso, vocês já podem fazer as atividades 1 ao 3, tá, gente? 1 ao 3. Atividades 1 ao 3 da página 58, tá? 1 ao 3 da página 58, que é bem tranquilo, tá, gente? Bem tranquilo. Onde ele vai citar lá, por exemplo, uma raiz qualquer lá, é um número racional, irracional, natural ou inteiro. Aí vocês vão ter que responder, tá? Bem tranquilo. Lembrando que número racional são as frações, os números decimais, as dízimas periódicas são racionais. O que não é racional? O que é irracional? É as dízimas não periódicas, né? As raízes quadradas não exatas. O que mais? O número de π, o número de Euler também. Esses números não são racionais, eles são irracionais. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Aqui eu tinha pesquisado um vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui conjunto dos números reais, para a gente encerrar, tá? Tinha aqui um vídeo, acho que uma imagem, tinha representado numa imagem. Gente, eu vou representar aqui numa imagem e mostrar para vocês como que é a representação do conjunto. Eu pensei em desenhar, mas ele já tem aqui, ó. Então, eu vou desenhar esse conjunto, eu vou mostrar esse conjunto aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Pode ser esse. Certo? Aqui. Esses são exemplos de conjuntos, tá, gente? Ó. Tá. Vou fechar aqui. Exemplos de conjunto, gente. Ó. Então, aqui, eu vou puxar isso aqui para vocês verem. Ele deu alguns exemplos. O que é cada tipo de conjunto, para a gente entender. Alguns conjuntos, vocês já lembram das atividades anteriores. De anos anteriores, por exemplo, os números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São todos os números positivos, né? São todos os números positivos. 1, né? Começar do zero, você está incluindo zero, quando não tem aquele asterisco em cima do N representando alguma diferença. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esses números são naturais. Quando aí a gente passou para o 7º ano, ano passado, né? Vocês viram os números inteiros. E os números inteiros eram os números naturais, não era? Aqui, ó, os números naturais e os números negativos. Então, veja só, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Números naturais. Os números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, infinitos, não é? Certo? E existe uma outra representação desse número natural, ele escrito com esse asterisco, certo? Em cima do N, que aí é ele sem contar o zero, tá, gente? Esse asterisco, ele serve para uma representação quando não está incluído o zero, tá? O próximo aqui. Depois do 7º ano, vocês viram os números inteiros. Então, os números inteiros, eles são infinitos para a esquerda e são infinitos para a direita. Então, pode ser o -3, -4, -5, -6, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. São os negativos e os positivos. Vocês lembram disso?
E também a gente pode ter a representação assim, ó. Quando ele tiver com asterisco, ele está sendo todos os números inteiros menos o zero. Quando ele não tiver quando ele tiver o asterisco e um sinal de mais, é porque ele só quer os números inteiros positivos. E quando ele tiver o asterisco e o sinal de menos, é porque ele só quer os números inteiros negativos, tá bom, gente? Então, veja só, aqui eu tenho um conjunto, olha que um grande conjunto aqui. Vocês estão vendo que os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros? Os números naturais estão dentro dos números inteiros. Olha só, viram aqui? E não é verdade? É, né? Se vocês pegarem todos os números inteiros, vocês vão ver que quando na representação de todos os números inteiros, dentro dele a gente acha os naturais, não é? Passando para o próximo. Aí surgiram os racionais. Os racionais, ó, é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Exemplo, de decimais finitos tem que ter um fim, tá, gente? Um fim. Decimais que tem fim, tipo 0,25, 0,40, 0,52. Esses números têm um fim. São decimais, mas têm fim. É finito. Eles são racionais. As dízimas periódicas, tipo 0,333333, repetir um período, que é o 3. Ou pode ser também 0,141, 141, 141, 141. Repare que há uma repetição de um período. Se há uma repetição de um período, esse número é racional. E as raízes exatas, tipo raiz de 25, que é 5, raiz de 49, que é o 7. Então, vocês notam que aumentou mais um conjunto aqui. Dentro dos números racionais, eu encontro os números inteiros e encontro os números naturais. Dentro dos racionais, é possível encontrar os inteiros e os naturais, tá, gente? Passando por isso, aí a gente viu números que não têm fim. Olha, esse aqui é o π, ó. Esse número é o π. Ele possui infinitas casas, né? Esse aqui já não, ó. Esse aqui é um número finito. Esse aqui é um número infinito, com várias casas, mas olha, é uma dízima periódica, ó, 252, né? O que mais aqui? 252. Aí ele... Ah, é 25, tá, gente? 25, 25, 25, 25. Se possui repetição, ele é racional. Então, esse aqui, ó, esse primeiro aqui, vocês falariam para mim que ele é o quê? Irracional. Esse aqui é irracional. Este aqui, racional. Este aqui, racional. Tá, gente? Passando para o próximo. Então, os números irracionais, representados por um i, ó, os irracionais é formado por todos os números que, ao contrário dos racionais, não podem ser representados por uma fração de números inteiros. Ou seja, são as raízes inexatas, raiz de 30, raiz de 5, raiz de 2, raiz de 48. Número que não tem, uma raiz que não tem resultado exato, tá, gente? Os decimais infinitos e não periódicos, não há os decimais que eles são infinitos, mas não tem um período, infinitas casas, mas assim, casas aleatórias, tipo o número π, que acontece isso, o Euler, olha o Euler aqui. O π, gente, é 3,14, e várias casas diferentes. E o Euler, gente, foi um cientista russo, tá? Quando a gente fala Euler, a gente está brasileirando o nome dele. O nome dele mesmo era Euler. A pronúncia certa em russo é Euler. O número de Euler, tá, gente? O número de Euler é 2,72, infinito. Não era russo ainda, né, gente? Vocês estudaram lá a história, era ainda a União Soviética, né? Na época. Bom, então aqui tem os conjuntos. E aí existe um conjunto à parte, ó, que é o conjunto dos números irracionais. Ele não conversa, gente, com ninguém. Ele é excluído de todos os outros. Olha, dentro dos racionais tem os inteiros e os naturais. Aí um conjunto à parte aqui, que não tem semelhança nenhuma, ele é único, é os irracionais, certo? Ele fica à parte de todos eles. E os reais, e o que seriam os reais? Os conjuntos dos números reais é formado por todos os números racionais junto com os irracionais. Então, isso aqui está significando o quê? O que significa racional, união com irracional. Formam os reais. Então, esse conjunto aqui, ó, que eles conversam, todos eles são amigos, ó, os racionais, os inteiros e os naturais, eles decidiram
unir com os irracionais. Então, eles falaram assim, tá, vamos ficar dentro de um conjunto, então? Qual é o nome do conjunto? Reais. Conjunto dos reais. Esse conjunto dos reais é o conjunto de todos os números existentes. Tá bom, gente? Todos os números que existem se chamam reais. Tá? Aí, intervalos numéricos, como que vocês acham uma reta numérica? Na reta numérica, representa-se todos os números reais. Tá, gente? Aqui a gente pode representar todos os números reais. E intervalo entre qualquer parte dessa reta é representado por um número real. Vamos representar aqui. Por exemplo, aí tem os intervalos, né, gente? Ó, aí você pode achar aqui no meio do intervalo uma fração, um número decimal, um número irracional, pode estar aí no meio desse intervalo, tá, gente? Isso aqui já é conteúdo já para os próximos anos, tá? Feito isso, gente, então eu volto aqui com vocês e aí fica para a tarefa de vocês em casa, vocês fazerem também as atividades da página 60, 1 ao 7. Na verdade, 1 ao 7 não, 1 ao 6, porque a questão 7 é uma questão de resposta pessoal. Então, 1 ao 6 da página 60 também. Certo, gente? Abraço, se cuidem e a atividade de hoje é isso. Bem facinho e tranquilo, tá? Abraço, se cuidem.